trabalho assalariado, por via de sabotagens, greves, ação direta e pela valorização, em contraponto ao trabalho assalariado, da criação coletiva, das atividades sociais, etc. Em segundo lugar, a ideia da determinação popular do valor e da autovalorização, ou seja, a ideia de que se deve apostar numa organização social autónoma e independente das relações de produção capitalistas, ou seja, uma produção não capitalista, independente também do controle estatal. A ideia ainda de que há uma transformação no valor e na formação do valor. Eles, portanto, partem dos conceitos marxistas, fazem uma releitura do marxismo, fazem uma releitura em particular dos manuscritos e entendem que há uma transformação, que é preciso reexaminar a lei do valor, digamos assim, para simplificar, a ideia de que o valor se compreende, se pode verificar por via do tempo de trabalho que é preciso para produzir um determinado bem, e que esse tempo de trabalho basicamente tem duas componentes: o tempo de trabalho que é remunerado. Para simplificar, eu para produzir um livro demoro 2 horas, vou dar um exemplo qualquer estúpido, mas só para se perceber, demoro 2 horas. Há uma parte do tempo de trabalho que é remunerado, que é o meu salário, e há outra parte do tempo de trabalho que eu não recebo, porque é a parte que vai para o capitalista, para o lucro, enfim, a mais-valia. E eles entendem que, pela transformação das relações de trabalho e de produção, que tendencialmente tornam a produção mais coletiva, e também pelas alterações que existem na indeterminação do tempo de trabalho, que é preciso repensar a própria noção de valor. Há aqui uma relação com um conceito que eles vão recuperar a Marx, que é o conceito de General Intellect, que é um pouco a ideia de que há um conhecimento comum aos trabalhadores, assente em redes de comunicação e de cooperação, etc. E esse conhecimento comum não permite pensar o valor exatamente nos mesmos termos em que ele era pensado no trabalho industrial. E por último, não será por último, mas uma outra característica importante é a ideia, que eu acho que essa é muito, possivelmente deleuziana talvez, mas estão aqui desde logo o Sousa Dias, que poderá dizer se sim ou se não, mas é um pouco a ideia de que o comunismo e a forma como esta corrente concebe o comunismo é não tanto como uma aspiração, mas como um preâmbulo. O que é que eles querem dizer com isto? Basicamente é que o comunismo não é o resultado do que acontece a seguir a uma revolução e à tomada de poder, mas é uma existência prévia. Ou seja, nós partimos do comunismo e é preciso explorar a potência no sentido das práticas, digamos assim, do poder constituinte, que pode anunciar já nas nossas práticas e depois inclusivamente nas práticas laborais de cooperação. Eles dão para o exemplo os dois, os hackers ou enfim, estas figuras biopolíticas da produção, mas aquilo que pode antecipar e que anuncia já uma espécie de comunismo que já está presente em algumas das relações que se estabelecem. Toda esta reflexão é atravessada pela procura de entender quais são realmente as subjetividades políticas que surgem, a partir da ideia da potência, ou seja, de que é a partir do poder constituinte, e o poder constituinte para eles não tem nada a ver com o Estado ou com o direito. O poder constituinte é uma força que irrompe e perturba todo e qualquer equilíbrio pré-existente, é, por assim dizer, a democracia como poder absoluto, mas esse poder constituinte não tem uma relação, não é o poder do Estado ou o poder do direito, e portanto a luta política eles concebem-na consequentemente mais do que essa disputa do Estado, e aí a divergência, a diferença com as correntes marxistas, com outras correntes marxistas, não concebem essa disputa do Estado como sendo o centro, mas mais pensam a emancipação mais a partir de outras categorias que eu acho interessantes e problemáticas ao mesmo tempo, como a categoria do êxodo, como a ideia da emancipação
mais como um curto-circuito na realidade, uma linha de fuga em relação ao existente, do que como a disputa do poder de Estado, a organização centralizada por essa disputa, etc. E a biopolítica é assim, a biopolítica da subjetividade contestatária, a biopolítica de quem luta contra o sistema, para simplificar, é, portanto, a produção constante desse poder constituinte que recusa, digamos, a sua transformação em soberania nas formas instituídas que nós conhecemos. E é por isso que ele rejeita a mediação de sindicatos, partidos, etc. E diz que a multidão, digamos, a biopolítica da multidão é esta produção permanente do poder constituinte. Claro que, do ponto de vista concreto, o Negri, personagem intelectual, fez um apelo ao voto no Syriza, por exemplo. Ou seja, ao mesmo tempo que esta reflexão teórica, não quer dizer que no concreto ele, enquanto intelectual, também não entende. Aliás, há um texto interessante dele sobre o Syriza e o Podemos e as razões porque apoia a esquerda europeia, o Syriza e o Podemos, que justamente diz: não, o que me interessa nestes movimentos ou nestes partidos, nestas experiências políticas, é o facto de existir neles esta contradição e esta fusão de que não são apenas uma visão tradicional da disputa do Estado, do partido centralizado, da vanguarda, do partido como digamos assim, intérprete da verdade da classe operária, etc., mas porque há processos subjetivos contraditórios que estão a existir nestes países, de que estas organizações são uma expressão, e é na exploração desta contradição, deste processo, que pode haver alguma esperança. Enfim. Isto é só para dizer que há pronto, só para dizer isto. Então, sobre os dias de hoje, o que é interessante é justamente que a atenção que eles vão dedicar hoje aos setores menos integrados da classe trabalhadora, a valorização que eles vão fazer das subjetividades construídas a partir das margens, daí a atenção aos precários, a todas as figuras de trabalho que não estão digamos que não correspondem ao contrato de trabalho sem termo, à integração sindical, a uma identidade profissional muito estabilizada. Enfim, essa atenção não é no Negri uma novidade. Era um pouco isto que eu queria, que esta história toda para trás pretendia dizer. Da mesma forma que a atenção que eles dão, por exemplo, a formas de luta mais disruptivas, também não é uma novidade. E é por isso que eles acabam, na análise da situação de hoje, acabam por reafirmar aquilo que eram as teses, e ele, neste caso, reafirmar aquilo que eram as teses dele já desde os anos 70, ou seja, vendo nos trabalhadores imateriais de hoje o que ele via nos trabalhadores marginais, para simplificar, desse processo anos 60 e 70, vendo nas ocupações que hoje existem de praças, de ruas, de casas, centros sociais, casas ocupadas, a mesma antecipação concreta de espaços libertados, quer da tutela do Estado, quer da tutela do mercado, nas ações de apropriação de bens e de instituição de formas de troca alternativas. Estamos a falar desde o trocal aos mercados sem moeda que se fazem, com moeda própria, ou às formas de troca não capitalistas que vão existindo, aqui no Porto também, que as pessoas vão constituindo esses espaços. E, portanto, nessas formas ele continua a ver aquilo que via também, a ideia da determinação popular de valor. Vou agora à ideia do que é o trabalho. Cheguei aos 30 minutos, ok, vamos roubar mais 10 minutos para tentar para tentar falar do trabalho imaterial e da biopolítica da multidão, sendo que algumas coisas já fui dizendo, portanto são simplificadas. Para o Hart e para o Negri, nós estaríamos hoje a viver, isto é, na última década, pelo menos, década e meia, estaríamos perante uma transição de fundo que implicaria rever os próprios conceitos de trabalho, de valor e da exploração. Primeiro, a hegemonia do trabalho imaterial. A tese do Negri e do Hart é basicamente a tese da perda da hegemonia do trabalho industrial, cujo lugar tem sido substituído desde finais do século XX pelo trabalho imaterial. Ou seja, vou citar o que é o trabalho imaterial para eles: o trabalho que cria produtos imateriais como o conhecimento, a informação, a comunicação, uma relação ou uma resposta afetiva. Ou seja, o trabalho imaterial é um trabalho intelectual, linguístico, afetivo. Esta hegemonia, já tinha dito, eles concebem não como em termos quantitativos, porque seria fácil demonstrar que no mundo
estamos muito longe de ter a maioria dos trabalhadores a fazer trabalho imaterial. Quer dizer, nós podemos olhar para alguns países do centro da Europa, mas se tivermos uma visão não eurocêntrica, o que é o trabalho imaterial na Ásia? Não existe, mas, ou seja, o trabalho material não desapareceu. Mas eles dizem, não, quando nós falamos da hegemonia é em termos de ele constituir uma tendência de desenvolvimento futuro, ou seja, é uma hegemónica em termos qualitativos e não quantitativos. Eles dizem hegemónico porque é a grande tendência que se verifica. Como é que se verifica essa hegemonia? Primeiro, porque tem de facto crescido a proporção de empregos cujo trabalho, o produto de trabalho é imaterial, não produzem um bem material, mas produzem conhecimento, respostas afetivas, serviços, enfim, tudo isso tem crescido, mas não quer dizer que seja a maioria. Porque as outras formas de trabalho estão a adotar as características do trabalho imaterial e porque se tem generalizado na vida social a forma de rede que eles consideram ser típica deste trabalho, desta produção imaterial. Algumas características interessantes, que eu acho interessantes da proposta deles para pensar o trabalho. Primeiro, a ideia de que o trabalho se estende muito para além do trabalho assalariado, referindo-se às capacidades de criação humana na sua máxima generalidade. Segundo, dizem eles, enquanto a produção material criava os meios da vida social, ou seja, um carro, um casaco, uma televisão, o que seja, a produção imaterial cria a própria vida social. Ou seja, é uma produção biopolítica. E é por isso que eles consideram que não pode ser medida em unidades fixas de tempo. Ou seja, não é mensurável da mesma forma que é a produção material. Além disso, ela funda-se no comum. E aqui é o tal conceito do general intellect. Porquê? Porque justamente ao implicar a cooperação, a colaboração e a comunicação, a base desta produção imaterial, do trabalho imaterial, é o conhecimento comum, é a comunidade linguística e são as relações afetivas. Em último lugar, a questão do tempo. O que eles dizem é que este tipo de trabalho imaterial coloca-nos novas questões no modo como nós pensamos o tempo, porque o trabalho de tempo e o trabalho de ócio, a divisão entre o que é o trabalho de tempo e o trabalho de ócio é cada vez mais indefinida. Isto também não é uma ideia propriamente nova, mas no fundo o que eles querem dizer é que o tempo de trabalho expande-se ilimitadamente para o tempo do não trabalho. Um exemplo banal. Quando nós estamos no chuveiro e nos ocorre uma ideia do que é que vamos fazer no nosso trabalho. Ou digo chuveiro para não dar outros exemplos. Não é um tempo de trabalho, porque nós não estamos no nosso horário de trabalho. Mas nós estamos a produzir, ou seja, o nosso tempo de vida está ele todo, tendencialmente, que pode ser colonizado pelo trabalho. Sobretudo neste trabalho imaterial, pelas suas características. O que é que esta transformação implica? Implica uma alteração no modo como nós pensamos a jornada de trabalho e o tempo de produção. E isto tem uma consequência de alcance estratégico que eu acho que é interessante e super problemática do ponto de vista político. Porquê? Porque, como eles dizem, isto de facto implica rever a teoria de valor e o próprio conceito de exploração. Se em Marx a exploração correspondia à quantidade do tempo de trabalho que não era remunerado, porque era apropriado pelo capitalista sob a forma de mais-valia, isso também tinha uma consequência muito concreta do ponto de vista político, que era a luta contra a exploração, era em primeiro lugar uma luta pela redução do horário de trabalho e pelo aumento do salário. Ou seja, uma disputa por qual é a parte que vai para quem. Não é? E portanto, quando nós lutamos pela redução do horário de trabalho com o mesmo salário ou pelo aumento do salário, estamos a lutar para que vá menos uma parte menor para o capitalista, ou em último caso, se for a socialização dos meios de produção, etc., que não haja essa expropriação. No paradigma da produção imaterial do Negri, a exploração deve ser concebida, segundo eles, como a expropriação do comum nos termos em que falei anteriormente. Isto, ou seja, porquê? Porque este comum é que é o lugar da mais-valia, neste trabalho imaterial. Qual é a consequência disto? A consequência disto é clara e concreta, que é que se nós não conseguirmos propriamente distinguir o tempo de vida e o tempo de trabalho, o tempo do trabalhador e aquele que o patrão pode dispor, a luta pelo horário de trabalho perderia alguma pertinência. E, portanto, qual era a luta pela remuneração que deveria ser desenvolvida para eles? Era a remuneração do tempo de existência. Porque se o trabalho está disciplinado por todo o tempo de vida, se a produção é uma produção biopolítica, não é o trabalho que tem que ser remunerado, é a própria existência social.
Daí a defesa do Negri das ideias do rendimento básico garantido, do rendimento básico incondicional, etc. Segundo aspecto, vou terminar aqui. A ideia da multidão.